Eu quero cumprimentar você com a paz do Senhor e hoje está falando desse tema, dessa prática tão usada nos nossos dias. Hoje com o tema do título aí do vídeo, se é possível os mortos se comunicarem com os vivos ou vice-versa, se é possível os vivos se comunicar com os mortos. E é uma questão que com certeza o que nós vamos ler, o que nós vamos meditar nas Escrituras, pode desagradar alguns e agradar a outros. Mas a questão não é se é agradável ou desagradável. A questão é se é que é possível ou não. Os mortos, as pessoas que já deixaram essa terra, as pessoas que já desencarnaram de seus corpos, as pessoas que já deixaram os seus corpos no pó da terra, a questão é se é possível que essas pessoas se comuniquem com os vivos, ou os vivos se comuniquem com essas pessoas. Então a questão aqui não é se a resposta, ou que a palavra de Deus vai nos dizer se ela é agradável ou vai deixar de ser agradável. A questão é se isso é possível, baseado nas Escrituras. Se isso realmente é possível de acontecer. E eu creio que todo cristão, ou todo aquele que pelo menos se julga um cristão, a sua prática, a sua fé, a sua regra de vida, elas têm que estar pautadas na palavra de Deus. Então nada mais do que nós vamos tirar nossas respostas, as nossas dúvidas, através da palavra de Deus, aonde ela é infalível, aonde foi inspirada não pelo homem, mas sim pelo Espírito Santo. Amém? Então espero que nesse pequeno estudo, nessa pequena explicação sobre se é possível ou não os mortos se comunicar com os vivos, nós podemos estar pautados unicamente na palavra de Deus, aonde é o manual de regra, aonde é o manual de fé a ser seguido e praticado por todo verdadeiro cristão. Pensamentos, filosofias, textos de homens escritos até são bonitos, até são lindos, até nos emocionam, mas a palavra de Deus está acima de tudo isso, e ela, somente ela, tem a regra de fé, a regra de crença, a regra de confiança e ser obedecida está aqui. Somente ela. Amém? Então, para falar sobre esse tema, se os mortos podem ou não se comunicar com os vivos, nós vamos se basear unicamente na palavra de Deus. Essa questão entre os mortos e os vivos é uma prática já muito antiga, conhecida na Bíblia até, como necromancia. Essa prática ela sempre foi praticada, desde lá do Antigo Testamento, desde lá da primeira aliança. Essa prática sempre foi praticada. Ela se chamava necromancia, hoje conhecido como mediunidade. Ela era praticada pelos necromantes, hoje ela é praticada pelos médiuns, né? É uma prática onde uma pessoa, o necromante ou o médium, se coloca numa situação onde ele está canalizando entre o mundo dos mortos para o mundo dos vivos. Aonde ele se coloca, o necromante, ele se coloca como um mediador, um médium, que vem trazer a revelação do mundo dos desencarnados para o mundo dos encarnados. Aonde ele vem trazer informações do mundo dos mortos para o mundo dos vivos. Esse é o papel do necromante, do médium, né? É trazer as revelações do mundo dos mortos, do mundo dos espíritos, ao mundo dos vivos. Amém? Então essa prática, ela sempre houve. Muitos anos, milhares de anos atrás, já era se praticada. Tanto é que Deus já se preocupava, Deus já sinalizava sobre isso para nos informar
que não era do seu agrado. Essa prática que os homens faziam o quê? Eles faziam um ritual, consultavam, entre aspas, os espíritos dos desencarnados e de lá desse mundo dos mortos traziam a informação ao mundo dos vivos. Essa prática sempre foi praticada e hoje, nos nossos dias, não seria diferente. Ela ainda continua. De necromancia para mediunidade, de necromantes para médiuns, mas a prática ainda é a mesma. E eu, através da palavra de Deus, gostaria de ler um texto que está lá no Evangelho que escreveu segundo Lucas, o Evangelho escrito por Lucas. Vamos lá no Evangelho então. É Lucas, capítulo 16, versículo 22. É um texto bem simples, bem conhecido, para nós lermos e meditarmos, e nele, onde Jesus fala, nós tirarmos as nossas conclusões. Porque eu não vou falar algo que eu quero defender, porque eu creio, porque é a minha forma de pensar. Não, eu quero defender algo que eu acredito, porque a palavra de Deus diz, porque Jesus fala sobre esse tema. E deixa bem explicado até. O problema é que as pessoas não querem confessar que é uma prática que não tem respaldo, não tem a bênção de Deus, não é verdadeira, porque vai de encontro a sua forma de pensar. E nós temos que entender que mesmo que a Bíblia às vezes venha nos confrontar, nós temos que ceder, nós temos que nos enquadrar a ela e não fazer ela nos enquadrar, fazer ela se enquadrar aos nossos deleites, à nossa prática de vida. É nós que devemos nos enquadrar à palavra de Deus. Por isso que eu gostaria de ler lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 22, um texto bem conhecido, que diz assim, ó: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Lázaro, igualmente, os males. Agora, porém, aqui ele será consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Essa palavra é muito profunda do Evangelho de Lucas. Essa palavra tem muito a nos dizer. Só nesse final desse versículo, eu já tiro um ensinamento muito forte. Ele disse: se não ouve o Moisés e os profetas, tampouco deixarão se persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Quem é que ressuscitou dos mortos? Jesus. E mesmo assim muitos ainda desacreditam e não creem. Quem é que tem Moisés e os profetas? A Bíblia. Se não acreditar na palavra de Deus,
ainda que ressuscite alguém dos mortos, eles vão duvidar. Ainda que alguém que esteja morto ressuscite e venha falar que o inferno é real, eles vão falar assim, pela incredulidade. Não, ele não estava bem morto. Não, ainda não era uma morte enganosa. Ele não estava morto e os médicos tinham constatado. Tanto é que ele reviveu. Mesmo que uma pessoa volte que uma pessoa ressuscite, ainda as pessoas vão duvidar. Nós temos que crer na palavra de Deus. As pessoas ainda duvidam da ressurreição de Lázaro. As pessoas ainda duvidam da ressurreição de Jesus. Então, meus amigos, o que Abraão disse? Ainda que volte alguém, que ressuscite alguém, eles não vão crer. Eles devem crer, sabe no quê? Em Moisés e nos profetas. O que é Moisés e profetas? Na palavra de Deus, que era a primeira aliança que eles tinham em mãos na época. Moisés, os 5 primeiros livros. Os profetas, anteriores e posteriores ao cativeiro. Eles tinham em mãos essas escrituras. Então, por isso que Abraão diz, se eles não acreditarem em Moisés e nos profetas, ainda que alguém ressuscite entre os mortos, eles ainda assim vão duvidar. A palavra de Deus ficou para nós. Mas a lição que eu quero deixar para nós aqui, e o entendimento é bem mais profundo que isso. Em primeiro lugar, eu quero que nós entendamos, quando uma pessoa deixa essa vida, ela só tem 2 lugares. Ou é o inferno, ou é o paraíso. Os 2 temporais. Ainda não são os lugares definitivos. Ainda tem o lago do enxofre, que vem a segunda morte. E ainda tem as moradas celestiais, onde todos vamos morar. Mas isso é para outro tema. Hoje eu quero falar sobre se tem como haver uma comunicação entre os mortos e os vivos. Então, para que nós vamos entender, o paraíso vai todos aqueles que foram justificados por Deus. Todos aqueles que creram, todos aqueles que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador e tiveram suas vidas transformadas por Ele, pelo Espírito Santo. O inferno, ou Hades, vai todos aqueles que foram ímpios, descrentes, que tiveram uma vida a bel prazer, que tiveram uma vida com práticas que desagradaram a Deus e que foram descrentes, ímpios. Esse é o lugar que vai o inferno, que vai todas as pessoas que são assim. É para o Hades, para o inferno. E para o paraíso, todos os justificados. Então só tem 2 lugares que as pessoas vão. Então quando um cristão deixa esse plano da terra, ele vai para o paraíso, para um lugar onde já está consciente que já é um vencedor, que conquistou a coroa da vitória, que conquistou a coroa da vida. E o condenado, o ímpio, ele já vai para um lugar onde já vai começar o tormento na vida dele. Isso não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. O que aconteceu? Antes de eu explicar o que aconteceu com Lázaro e o homem rico, eu quero explicar algo. Primeiro, nós vamos ter consciência. Alguns afirmam que não vão ter consciência, que a pessoa quando morre, ela fica num estado desligado, ou um sono profundo, onde só vai abrir os olhos ou no inferno ou no céu. É meio contraditório isso, porque acho que a Bíblia não nos diz isso. A Bíblia nos mostra tanto Lázaro, que era o pobre, no seio de Abraão, no paraíso, que o seio de Abraão, para você entender, é simbólico, porque para os judeus, para os hebreus, Abraão era o pai da fé, estar com Abraão era uma maravilha. Então aqui é uma palavra com sentido figurativo, no seio de Abraão, próximo de Abraão, junto com Abraão. Então quando as pessoas estão, tanto Lázaro como o homem rico, um está no inferno consciente do tormento, tanto é que o homem rico pede, consciente, que Lázaro fosse avisar, fosse testemunhar do que é real, o mundo espiritual, de tão real que é a salvação ou a condenação. A consciência é tão real que o homem rico pede que vá lá e testemunhe para os seus 5 irmãos, como ele estava consciente no lugar onde ele estava.
Então nós vamos ter consciência após esse plano. Nós vamos estar conscientes no lugar, tanto para aproveitar, tanto para regozijar, tanto para agradecer, para louvar, como também, infelizmente, o condenado, para ter a consciência que teve toda a oportunidade na terra, todas as chances, todas as possibilidades de ter conquistado a coroa da vida e mesmo assim deixou passar. Aqui não está dizendo que o rico é condenado para o inferno e o pobre vai ser salvo. Aqui está dizendo nesse texto que o homem rico não soube dar a glória de vida a Deus, que o homem rico, às vezes, talvez por o seu dinheiro, aproveitou mais os deleites, os prazeres dessa vida, e este homem pobre talvez não teve a mesma chance, e por isso talvez foi mais humilde e aceitou e viveu uma vida justa nessa terra. Então a questão não é de ser pobre, vai para o céu, e ser rico, vai para o inferno. Porque Abraão foi um dos homens mais ricos dessa terra, está no céu, e está com Deus, o Espírito dele já está com o Senhor. Então a questão não é essa, a questão é muito além. A questão é onde está o teu tesouro, aí estará teu coração. Mas eu quero falar, não é sobre esse assunto, eu quero falar é sobre se há possibilidade disso acontecer. Mas é que eu estou indo por partes para que eu e você possamos entender completamente essa passagem. Então, em primeiro lugar, todos nós, quando deixarmos esse plano, se Jesus não nos arrebatar antes, nós vamos ir conscientes, tanto para o paraíso temporário, como para o inferno temporário, o Hades. Lá nós vamos estar conscientes. Nós vamos estar conscientes de tudo que está acontecendo. Segundo lugar, não há uma segunda chance. Não há segunda chance para voltar. Tanto é que o homem rico pediu, nem para ele, porque ele já via a condição que ele se encontrava, que havia um abismo entre os dois, que não teria como voltar, não está sobre o domínio dele voltar. Eu queria que as pessoas entendessem que quando uma pessoa vem a falecer, é antibíblico isso. Dizer que tem espírito de falecidos assombrando, assustando alguém. Isso não existe. O espírito, a alma da pessoa, ou ela vai para o inferno, ou vai para o paraíso. Não existe como ele ficar zumbizando ou dormindo nessa terra, ou assustando alguém nessa terra, ou assombrando alguém nessa terra. Ou vai para o inferno, ou vai para o céu. Assim aconteceu, e assim Jesus nos ensina, nesse texto do homem rico e o mendigo, que eles foram logo após a morte para o paraíso e o outro para o inferno. Eles não têm possibilidade de ficar assombrando ou perturbando pessoas nessa terra. Quem faz isso são demônios. Demônios fazem isso, enviados pelo diabo. Mas os espíritos não. Das pessoas que faleceram não voltam. Jamais. Tanto é que a Bíblia diz, Hebreus capítulo 9, versículo, se eu não me engano, 27, que ao homem está ordenado a morrer uma única vez. Depois disso o juízo. Essa história de reencarnação, que morre uma vez, reencarna em outra pessoa e vem vindo até para... Não existe. Não tem possibilidades. Tanto é que a Bíblia nos diz que é o homem, em Hebreus capítulo 9, versículo 27, Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz assim, que o homem está ordenado a morrer uma única vez só. Depois disso, o juízo. Então, o que nós temos que fazer é nesta vida, é agora. Não tem uma segunda chance. Só tem uma chance. Então, esse texto nos ensina o quê? Que as pessoas que vêm a falecer estão conscientes. E que, por mais que a intenção de um espírito desencarnado da matéria, deste corpo, esteja num lugar de tormento, que é real, que Jesus nos narrou que é real, por mais que esse espírito que esteja lá sendo atormentado deseje que alguém que ainda está vivo aceite Jesus como Salvador, que mude de vida,
que seja justificado, que tenha uma vida de acordo com os princípios de Deus, onde venha agradar os olhos de Deus, que venha viver de acordo aos princípios o qual a palavra de Deus ensina. Por mais que esse homem que esteja atormentado deseje anunciar isso, Deus não permite. Deus não permitiu o homem rico voltar ou pedir que Lázaro voltasse para supostamente evangelizar os seus 5 irmãos que estavam no mesmo caminho que ele para ser condenado. Então, se Deus não permite espíritos desencarnados, espíritos que já deixaram esse corpo, essa terra, voltar para evangelizar, voltar para ganhar almas para o seu reino, quem dirá deixar voltar, se comunicar, falar, assombrar? Se Deus não permite que espíritos desencarnados voltem a evangelizar, quem dirá para vir assombrar, para vir simplesmente trazer um recadinho do além, aonde venha só trazer o suposto consolo para aquele que perdeu o ente querido? Deus não permite, meu amigo. É uma triste realidade para alguns, mas uma alegria para outros, porque a palavra de Deus é verdadeira. Por que é uma triste realidade para alguns? Porque muitas pessoas que perdem parentes próximos, pessoas queridas, elas dariam tudo para conversar, elas dariam tudo para ter mais um momento com aquela pessoa que perdeu. Aí ela procura o quê? Médiuns, necromantes, para ali puxar um ponto de contato e ter aquele último contato para ter notícias de como está. Aí o diabo se aproveita do momento emocional que essa pessoa está abalada e vem e faz o quê? E depois eu vou explicar quem é que fala. Daí a pessoa pode falar assim: mas Júnior, eu já presenciei. Eu sou cristão, mas eu já vi, fiquei até em dúvida. Eu vi um médium falando coisas que só eu e o falecido sabia. Como pode isso, se ele não voltou? Eu vi o falecido falando através do médium coisas que nós falamos no particular. Como pode isso, se você diz e você afirma que os espíritos desencarnados não podem se comunicar com os vivos? Meu irmão e minha irmã, você tem que entender algo. Que desde o momento que eu e você viemos a esse mundo, os demônios, o diabo, tem nos acompanhado. Não tem nos possuído, mas tem nos observado. Tem nos assistido. Tem nos ouvido. Tem visto os momentos de alegria e de tristeza o qual vivemos nesse mundo. Então, tanto quanto ele, ou quanto Deus, sabe do teu passado. Então, você não fique pensando que quando um pseudo-espírito do falecido, falando através do médium, falando que você viveu com ele, só vocês dois sabiam que é o falecido, que é o espírito desencarnado. Não, porque tanto os demônios como Satanás sabe do teu passado, sabe dos momentos de alegria e de tristeza que você teve nessa terra. E a Bíblia diz o quê? Em 2 Coríntios, vamos ler? Vou deixar marcado, quero ler 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Se o próprio Satanás, o diabo, se transforma, se transfigura num anjo de luz e engana, e vai enganar muitos. Os falsos profetas também enganam muitos. O inimigo, ele é o pai da mentira, a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Ele é o criador da mentira. E ele vem e aproveita um momento de debilidade, e aproveita um momento de abalo emocional e aplica em nós, nas criaturas, das imagens e semelhanças de Deus, algo que Deus abomina. Você quer saber o que Deus acha dessa prática? Vamos ver o que Deus acha. Não o que eu, Júnior, acho, ou o que você acha.
Vamos ver o que Deus acha da necromancia, da mediunidade. Vamos ver o que Deus acha dessa prática? Deuteronômio capítulo 18. Deuteronômio capítulo 18, versículo 9. Não se acharás entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognostiador, nem algoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante. Nem necromante. O que é necromante? Aquele que fica entre os vivos e os mortos como mediador, um médium. Nem necromante. Olha só. Nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Lê na tua Bíblia em casa. Lê aí. Deuteronômio capítulo 18, versículo 9. Eu não estou aqui defendendo algo da minha forma de pensar. Eu estou aqui citando a Bíblia. Que Deus abomina essas práticas. Deus abomina quem pratica essa forma, essa forma de ser, essa seita, essa forma de viver, esse estilo de vida, essa prática é abominado por Deus. Nem encantador, nem necromante, nem mágico, em quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lançará diante de ti. Deus não aprova a necromancia. Deus não aprova a mediunidade. Levíticos, capítulo 19, versículo 31. Vamos pegar mais um texto. Levítico 19, versículo 31. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos, nem procureis para seres contaminados por eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. O que ele está dizendo? Não procure os necromantes. Não consulte com eles, que eu, Deus, abomino. Deus não se agrada. Olha o que diz em Levíticos 20, 27. O homem ou a mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. É muito sério, irmãos. Era tão sério que Deus pedia para o seu povo extinguir ele do meio deles. Era tão sério consultar com necromantes, era tão desagradável e abominável a Deus, cheirava tão mal as narinas de Deus, que Deus extinguia do meio do seu povo certo tipo de pessoas assim. E hoje, em Deuteronômio capítulo 18, a gente entende que ele continua abominando essa prática. Eu sei que não deve ser fácil para alguém que perde um parente tão próximo, tão querido, uma pessoa tão amada, e fica aquele vazio, aquele desejo de ter mais um contato. E aí o inimigo se aproveita da debilidade e vem e apresenta. E você pode perguntar, como eu já falei antes, então quem é? Se ele falou coisas que só eu e ele sabíamos. É triste dizer, mas isso aí não vem de Deus, isso aí não vem do espírito, do desencarnado, do falecido. Isso vem de uma obra muito elaborada pelo inimigo. Isso vem de uma obra muito programada pelo inimigo para enganar você e fazer você com essas práticas desagradar a Deus. Eu quero que só você entenda que eu não vim aqui criticar, ou eu não vim aqui jogar pedras em crenças. Eu vim aqui só falar sobre o que a palavra de Deus diz e sobre o que ela aprova e desaprova. Entenda. Voltamos lá para Lucas para me encerrar. Deus não aprovou nem a vinda de alguém do mundo dos mortos para evangelizar, para vir salvar vidas, que eram os 5 irmãos do homem rico. Quem dirá para vir trazer notícias, para vir trazer recadinhos e muito menos para assombrar. Quem faz isso?
espíritos enganadores, que não são de pessoas desencarnadas, mas sim de seres celestiais que foram julgados, lançados do céu, junto com Satanás. Estude a Bíblia, que você vai entender o que eu estou dizendo. Amém? Espero que Deus possa ter abençoado, espero que você possa ter tido áreas da sua mente em relação a isso mais claras. Deixa seu comentário, se você não concordou com algo que eu falei, coloca no vídeo aí que não concorda. Se você concorda, se você quiser explanar mais, coloca aí. Todos os comentários vão ser bem-vindos e respeitados. Amém? Deus abençoe a todos. Continue assistindo aí os nossos vídeos no canal Templo Vivo. E outra, dá sua opinião aí, ó, e dá sua dica sobre qual temas devemos abordar. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Amém.